Seja, Graças a Deus. graças a Deus. Então, nós estamos na sétima parte, continuação desse título O Homem perante a Consciência, capítulo 33, Os Sofrimentos Humanos. Hoje, 11 de maio de 2025. 26. 2026. Muito bem. Capítulo 33, oitava parte, os sofrimentos humanos. Então, na semana passada, nós vimos esse item A, né? Oi. Ele não está querendo permanecer. Foi até o senhor que leu e comentou que são vários itens, como está aqui dito, as fases da terapia liberativa. Relacionemos algumas fases da terapia liberativa. Então, a primeira fase A, considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que o ama e se lhe dedica por isso mesmo, credor de receber todo o afeto. Esse sentimento, sem apego, nem interesse, gerador de emoções perturbadoras, desarma o indivíduo de suspeitas, de ansiedades e medos, ao mesmo tempo dirimindo as incompreensões de outrem e desarticulando quaisquer planos infelizes. Uma visão favorável sobre alguém dilui as nuvens densas que lhe obscurecem a personalidade, facultando um relacionamento positivo. A não reação à agressividade do outro desmantela-lhe a couraça de prepotência na qual se oculta. Se a resposta é otimista e sem azedume, conquista-o para um intercâmbio útil, ampliando-lhe o círculo de expressões efetivas. Logo, este sentimento contribui para anular os efeitos do sofrimento moral e dissipar algumas, se não todas as suas causas perturbadoras. O ato de ver bem as demais pessoas torna-se um hábito terapêutico preventivo em relação às agressões do meio ambiente, dos companheiros, constituindo um encorajamento para a luta libertadora, o cultivo, a expansão de ideias e conceitos edificantes apaga o intercâmbio, apaga o incêndio ateado pelo pessimismo, da maledicência, da inveja, da calúnia, tornando respirável a atmosfera social do grupo onde o homem se localiza. Então, acho que o início mesmo, se bem o comecinho da letra A, acho que é a base, né? O resumo de tudo, né? Considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados. Mas acho que é saber que todas as pessoas que estão ao nosso redor, e eu acrescento ainda muito mais do que as pessoas, né? Coisas, os objetos, os animais, tudo eles são dignos de ser amados. Então, à medida que nós partimos desse ponto de vista aí, a gente vai melhorando nossa conduta, né? Sabendo respeitar as pessoas, sabendo respeitar a opinião do outro, sabendo respeitar a crença do outro, saber respeitar a cultura do outro, saber respeitar as ideologias que o outro tem e assim por diante. Então, quando nós fazemos isso, a gente já está dando um passo grande para tornar, que fala no final, tornando respirável a atmosfera social do grupo onde o homem se localiza. É isto. Boa noite, dona Diva. Seja Boa bem-vinda. noite, boa noite. Até que enfim, né? Cheguei, no, cheguei quase no começo, eu acho. Não, tá no começo. Nós estamos É. ainda recordando a semana passada. Ah, então tá bom. Boa noite, Diva. Boa noite. Até que enfim eu cheguei no começo, viu? Chegou Porque no eu sempre chego começo. no fim. B. O item B é identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. Boa noite, Francisca. Seja bem-vinda.
Boa noite, Adilão. Seja bem-vindo também. Desculpa aí, que aqui é a luta aqui para me ensinar. Tá certo. Mas chegou na hora ainda, Francisco, tá ótimo. Estamos no comecinho. É, Então, é identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. Veja que no primeiro, no item A, né, fala sobre amor a todos. E aqui a gente talvez até entender, né, como essa questão de bondade a gente pode se construir dentro de nós. Então a gente vê que todos têm alguma coisa de bom. Ninguém é totalmente ruim, ninguém é totalmente mal, né? E ninguém é totalmente bom aqui nesse plano terrestre. Todos nós temos os nossos equívocos, nossas encrencas ainda a vencer. Não há solo, por mais sáfaro que tratado, não permita o vicejar de plantas. Né? Então, todo solo é permitido, né, cultivar alguma coisa. Né? Por mais que seja ruim, né, se tratar, ele pode produzir alguma coisa. Em todo sentimento existem terras férteis para a bondade, mesmo quando cobertas por caliça e pedregulhos. Um trabalho, breve que seja, afastando o impedimento e logo esplendem os recursos próprios para a sementeira da esperança. Os indivíduos se notabilizavam pela maldade na vida privada e no seu círculo social revelavam-se bondosos e gentis, tornando-se amados pela família e pelo grupo, mesmo conhecendo-lhes as atrocidades em que eram exímios. Então aqui ela faz uma analogia com a questão do solo, né? Que o solo pode ser cultivado, mesmo que ele esteja assim, estéreo, né? Mas é possível trabalhar ele, tratar. E todos podem ter recursos, né? A sementeira da esperança pode aqui. E faz uma comparação, que essa comparação, ela de vez em quando a gente lembra, né? Às vezes pessoas extremamente cruéis, que a gente estuda na história, que fez várias maldades, né, para muita gente, que machuca mesmo, fere muita gente. Mas na família ele tem um comportamento bondoso, né? Até se surpreende, fala, mas como pode, né? Então ele tem alguma sementinha de bondade dentro dele que está precisando ser cultivada, desabrochada, né? Por isso que ela fala estimular, né? Identificar e estimular os traços do caráter alheio. Mesmo que sejam extremamente cruéis, eles ainda têm coisas boas. A maldade sistemática, a impiedade, o temperamento hostil revelam as personalidades psicopatas que antes necessitam de ajuda ao invés de reproche. A bondade, nele latente, aguarda o momento de manifestar-se e predominar, mudando-lhes o comportamento. Com tal atitude, a de identificar a bondade, torna-se possível a superação do sofrimento, como quer que se apresente, especialmente o que tem procedência moral. Então, sofrimento de procedência moral, o tratamento é o melhorar, né, a nossa condição, nosso comportamento quanto à questão de identificar a bondade e desenvolvê-la dentro de nós perante o convívio com o próximo. Então, essa é a atitude que ela nos convida aqui, não? Identificar a bondade e buscar potencializar ela cada vez mais. Todos somos filhos de Deus. Como disse Cristo, nenhuma ovelha se perderá. Não? Todos somos filhos de Deus, todos somos ovelhas. E algumas ainda são rebeldes. Alguns de nós somos bastante rebeldes. Mas estamos no caminho. Essa a boa coisa, né? A boa notícia. Sofremos, ainda porque ainda nós temos coisas que não são boas dentro de nós. Precisa ser
Olha, analisando bem esse trecho aí, essa letra B, olha, quando fala identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio, né? Que às vezes a gente pensa que a fulano de tal não tem jeito para ele mais, né? Aí ela fala que o terreno, por mais ruim que esteja, né? Mais sem preparo que esteja, mas depois de tratado, produz, né? Inclusive hoje, acho que na antiguidade, por exemplo, eu me lembro quando eu era criança praticamente, a gente escolhia o terreno para plantar porque não usava muito tratamento adequado, né? Não tinha adubação, não tinha os produtos que colocava na terra, só para fazer analogia, né? Então, por exemplo, um cerradão não podia colher milho nem soja no cerradão. Aí hoje aprendeu-se a tratar o terreno, então o terreno que não dava feijão, não dava soja, não dava milho, hoje produz muito milho, muita soja, muita coisa, né? Porque é tratado. Então ele faz essa analogia com as pessoas, né? Então as pessoas também, se elas forem bem tratadas, podem mudar, né? Então, por isso fala que identificar os traços de bondade, porque todo mundo tem alguma coisa de bom. Então, por isso que o Kardec fala muito a questão da indulgência, né? A indulgência é isso. Não identificar somente os defeitos, mesmo ao lado dos defeitos das pessoas, identificar aquilo que tem de bom. Isso é ser indulgente. E aqui no final, mas no final fala que a bondade, né, que existe latente neles, né, em cada pessoa, aguarda o momento, né, de se manifestar e predominar. Então, pegar um momento. Quem sabe, às vezes a gente pode ser o veículo, né, o responsável para auxiliar essa pessoa a fazer sua mudança, né? Por isso é importante que a gente possa identificar em todos as qualidades que tem, porque todos têm qualidades, igual todos nós somos seres portadores de muitos defeitos que nós acumulamos durante toda a nossa vida milenária, mas também muitas qualidades nós adquirimos, e todos nós temos qualidades e temos defeitos. O que não pode é a gente achar que nós só somos defeitos e nem só somos qualidade. É isso. Alguém mais ou vamos para frente? Vamos para frente. Vamos para frente então, né? O item C, seu Maurício. Aplicar a compaixão quando agredido. É difícil, né? Aplicar a compaixão quando agredido. Então, se as pessoas nos agridem, a gente sentir compaixão daquela pessoa. Uma reação de pesar ante o ato infeliz produz um efeito positivo no agressor. Proporciona o equilíbrio à vítima, que não desce a faixa vibratória violenta em que o outro se demora. Impede a sintonia com a cólera e seus farmanazes, impossibilitando a instalação de enfermidades nervosas e distúrbios gastrointestinais e outros, face à não absorção de energias deletérias. A compaixão dinâmica, aquela que vai além da piedade buscando ajudar o infrator, expressa bondade e se enriquece de paixão participativa que levanta o caído, embora seja ele o perturbador. A grandeza impede que se instale o sofrimento na criatura. Nós sabemos que os piores dramas da sociedade, né, os piores
desequilíbrios, os piores acidentes, os piores dramas de encarne, de mortes, por exemplo, de homicídios, acontece porque um foi agredido, geralmente, e o outro não teve compaixão, o outro não cedeu e também agrediu da mesma forma. Então, se a pessoa me agride e eu também o agrido, vai dar problema. Agora, se eu agrido alguém e essa pessoa me olha com compaixão, me tira do chão. Eu não tenho mais condição de fazer mais nada contra ele, porque o ato dele, a misericórdia que ele olhou para mim, que ele me serviu de mim, vai me desafiar, né? Então, quando alguém também nos agride, né? E nós também não reagimos de forma grosseira com ele, o drama morre por ali. O problema morre, acaba por ali. Então, não cria um grande problema. O problema desaparece. Porque diz que duas pessoas, se só uma quer, duas não brigam. Porque para dar agressão, precisa das duas querer. Porque se uma agride e o outro não aceita a agressão, ou seja, não recebe a agressão como agressão, ali já morre todo o drama. Por isso, aí não se instala, né? E o problema mais nosso é porque nós, quando alguém nos agride, nós aceitamos a agressão e achamos, olha, que coisa absurda que o cara me fez. Aí a gente acha que a gente precisa de revidar. Aí o Evangelho fala para a gente que a gente deve revidar com perdão. É isso que fala que é aplicar a compaixão quando agredido, né? Aí pergunta, é fácil isso? Não. Para nós que estamos ainda nessa caminhada evolutiva bem atrás ainda, é difícil. Mas a melhor forma de se fazer, a melhor receita para acabar com uma discórdia é uma das partes não aceitar aquilo como agressão e ter compaixão do outro. O problema morreu por ali. É isso. Mas é muito difícil a gente aceitar assim, viu? Verdade, é mesmo. Muito difícil mesmo. Mas não é receita nova não, viu? É lá de Jesus a receita. Jesus dizia que a gente devia orar, né? Amar os inimigos, orar pelos perseguidores, retribuir o mal com o bem, pedir tolerância. Deu problema lá na internet. Viva, Que ela saiu. viva, caiu. Lá de Jesus, né? É verdade. E a compaixão, entender o outro, né? E olhar com ele com amorosidade, né? E com aquele olhar de quem entende, né? Que cada um de nós temos os nossos problemas, os nossos níveis, né? De estações, né? Que nós paramos, né? Na questão de sintonia. E que todos vamos chegar a um dia a espíritos puros. E o caminho melhor para mim é ter compaixão, perdão. Não é nem para o outro, é para mim. O outro decide sobre como ele vai conduzir aquela situação e eu tenho que conduzir como é que eu vou decidir, como é que eu vou conduzir aquela situação comigo mesmo. Todos temos esse caminho. Buscar perdoar. Francisca, quer comentar? Não, tranquilo, tá. Eu cheguei atrasado mesmo, tranquilo mesmo. Não,
Não, mas você está ouvindo a leitura, pode comentar sim. Vamos para o próximo então, letra D. O amor deve ser uma constante na existência do homem. Há em tudo e em todos os seres a presença do amor. Em um lugar revela-se como ordem, no outro beleza e sucessivamente harmonia, renovação, progresso, vida, convocando a reflexão. O amor é o antídoto mais eficaz contra quaisquer males. Age nas causas e altera as manifestações, mudando a estrutura dos conteúdos negativos quando estes se exteriorizam. Revela-se no instinto e predomina durante o período da razão, responsabilizando-se pela planificação da criatura. O amor instaura a paz e irradia a confiança. Promove a não violência, estabelece a fraternidade que une e solidariza os homens, uns com os outros, anulando as distâncias e as suspeitas. É o mais poderoso vínculo com a causa geradora da vida. É o motor que conduz à ação bondosa, desdobrando o sentimento de generosidade, ao mesmo tempo estimulando a paciência. Graças à sua ação, a pessoa doa, realizando o gesto de generosa oferta de coisas até o momento em que é levado à autodoação, no sacrifício com naturalidade. O amor é o rio onde se afogam os sofrimentos pela impossibilidade de sobrenadarem nas fortes correntezas dos seus impulsos benéficos. Sem ele, a vida perderia o sentido, a significação. Puro, expressa ao lado da sabedoria a mais relevante conquista da vida. Ela coloca aqui, né, questão. No começo falou sobre o amor, aqui de novo ela traz esse sentimento que é o tempo todo presente na nossa existência. E ela apresenta que tudo é amor. Em todos os seres a presença do amor, porque Deus é o Criador de todos, de tudo. Em tudo se revela amor, mesmo lá no instinto, a origem, né, no instinto, depois na razão ele se manifesta de forma maior. Aí ela encerra aqui puro, né? Puro ao lado da sabedoria, a mais relevante conquista humana. E lembrando, né, faz a analogia aqui com o rio, que o amor ele é tão forte, né, que leva o sofrimento a se submeter, né, à força do rio, que é o próprio amor. E se perde, né, no sofrimento e então melhor, né, a vida melhor, que é o que nós estamos buscando, a felicidade, né? O amor não, o sofrimento não resiste ao amor. Muito bem, é isso. Então aí vai mostrando pra gente que a nossa vida, né, toda deve ter uma constante no amor, né? Porque até lembramos que Deus é amor com os próprios espíritos, que tudo que ele cria pelo amor, que ele cria tudo. Então, amor é onde se consegue fazer todas as criações, tudo pelo amor. E ele fala que o amor é o antídoto, ou seja, o amor é o remédio, né, que cura todos os males. Por isso Jesus já deu a receita, né? Amar
a Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, toda a tua vontade, todo o teu espírito, e ao próximo como a si mesmo. Então, ele mostra que o mandamento é amar. Na nossa caminhada evolutiva, nossa melhoria espiritual, na nossa alegria, né? A nossa felicidade, por exemplo, que fala a nossa felicidade depende do amor, as nossas correções dos nossos defeitos dependem do amor. Então, o amor vai nos curando de todas as elas. Então, o que cura de verdade é o amor. O amor nos cura. E o amor cura cada espírito. E cura todas as mazelas do planeta, inclusive. É tudo pelo amor. Então, o amor é a causa. Aí fala que ele ainda mostra aqui essa causa geradora da vida. Então, o amor é o poderoso vínculo com a causa geradora da vida. Então, o amor é o que nos liga, né, a toda geração da vida. Então, vida é amor. E se a gente for olhar no universo, a gente vê o quanto que é perfeito esse universo, a gente observa quanto amor foi empregado por Deus para criar toda essa harmonia do universo, dos bilhões e bilhões de galáxias que circulam em todo que circula esse universo de forma harmoniosa. Esse amor é a causa de tudo isso. É isso aí. Bem-vinda de volta, dona Diva. Eu voltei. Eu tava falando e a Ana entrou, me ligou, e eu fui desligar ela e desliguei você, eu acho, eu não sei, eu sei que aí comecei a falar. Todos nós, de vez em quando, fazemos isso. Eu também já faz umas burradas, né? Aí eu falei para ela, digo, eu pensei que eu queria entrar no assunto. Então, a senhora ia começar a comentar que é muito difícil É, ter compaixão com quem faz mal pra gente. então, é verdade. Nossa. Não, eu ainda falei assim, que eu ia falar assim, que é muito difícil a gente perdoar, né? Sim. A gente perdoa, mas eu custei muito. Agora eu já estou perdoando mais fácil, quando eu vejo as coisas assim, eu faço que não vejo, mas é bem difícil, né? Não é fácil a gente. Não, não é fácil, não. É, São eu, eu, muitas olha, ocorrências. eu vou te falar uma coisa. Eu agora peço perdão para ela, essa pessoa já morreu, mas ela morreu e é minha tia. Mas eu odiava ela, eu era guria, eu tinha, eu acho que uns 10, 11 anos, e ela ganhou nenê e eu ia para lá. Meu pai e a minha mãe me mandavam para lá, para a casa dela, para ajudar a cuidar a criança. E o marido dela era italiano, gringo, um gringo daqueles que falava bem enrolado, sabe? E ela, nossa senhora, e ela ficava brava comigo, qualquer coisa, você vê, eu tinha uns 10, 11 anos, eu acho. E eu ia fazer as coisas e não fazia bem feito, né? Mas, moço, ela me chamava de negra beiçuda, mas ela podia me falar o que ela quisesse, mas me chamava de negra beiçuda, mas eu tinha uma raiva daquilo que você nem imagina. E eu odiava aquela tia, né? E odiava aquela criança também, que eu cuidava, tinha que ficar balançando aquela criança. Meu Deus do céu. Aí hoje eu penso assim, digo, meu Deus, como é que eu odiei tanto aquela minha tia? Mas também ela me chamava de nega beiçuda e não sei o quê. Aí continua aquela raiva dela, Fica sabe? justificando, né? É. Aí depois que que eu comecei a entender as coisas, eu comecei a pedir perdão, assim, fazer oração e pedir perdão, e perdoar, e eu pedia perdão também, né?
Digo, meu Deus do céu, mas como é que eu odiei tanto? Aí acabava de fazer oração, coisa. Aí seguia, digo, mas ela era ruim mesmo, ela me chamava nega beiçuda. Onde é que se... Sabe? Então aquilo faz muito pouco, né? Aí a minha Parece que o irmã, capetinha tá tentando, né? A hora que eu sim, tô indo e bem, tem um a minha irmã, pensamento que leva a para minha irmã volta. dizia assim para mim, a minha irmã fala para mim, tu tem que perdoar ela e pedir perdão para ela e perdoar, porque ela já morreu, faz muitos anos que ela morreu, né? Eu acho que eu morava em Dourados ainda quando ela morreu. E aí eu dizia, eu falo para nisso, mas eu não consigo perdoar. Aí ela, agora eu já estou mais aceitando, assim, peço perdão e fico, não me lembro mais dela me chamar de nega beiçuda, só quando eu vou contar a história, assim, que eu lembro. É um processo, dona Dirla. É, Todos nós enfrentamos essa sim, dificuldade. O importante é a gente estar é lutando, verdade, né? Contra esse sentimento, né? é, Buscando olhar o outro com amorosidade, né? é verdade. Mas muito difícil, viu? Sim, com A certeza. gente A gente tem que fazer força mesmo para fazer. Agora eu já estou aceitando essas coisas. Assim, quando eu vejo que uma pessoa, né, faz uma coisa, eu não vou ali, já não, 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 não lembro naquilo, não penso. Né? De primeiro eu revidava, falava. Agora não, deixo passar. Né? Que lá, quando eu morava em Bandeirante, eu trabalhava na comunidade. Eu era mais nova, tudo, né? E tu sabe que quando a gente trabalha em comunidade, bastante gente assim, tem aquelas que vão lá, não fazem nada, só fofoca, só incomoda a gente. E eu tinha uma amiga que ela me dizia, Adi, você fica quieta. Eu digo, mas o que eu vou fazer? Se eu vou brigar, eu tenho que brigar e xingar e sair daqui, não voltar mais. Né? Então eu fico quieta, porque o Gilberto era vice-presidente. E tinha o seu Chico, era o presidente, o Gilberto o vice. E a gente que trabalhava, as mulheres que trabalhavam na cozinha, né, fazendo, quando fazia almoço, a gente que fazia as coisas. E tinha aquelas, a mulher do secretário, a mulher do tesoureiro, eram umas bichas assim que iam só para encher o saco lá na cozinha, sabe? Elas ficavam, uma trabalhava na secretaria, outra trabalhava nem sei no quê, dia de festa assim, que mexia no caixa, aquelas coisas, sabe? E um dia a gente pegava as fichas na cozinha, né? E às vezes, quando estava muito movimento, a gente pegava a ficha como é que se diz? Pegava a ficha e fazia aquele monte e ia levar lá. E ela fazia a gente contar tudo, a gente contava e pegava contando, tudo certinho. E um dia, eu não sei como é que foi, que faltou no final da festa que a gente foi fazer o acerto lá na secretaria, e eu já estava com aquela mulher atravessada na minha garganta, né? Posso conversar? Pode. Estamos ouvindo. Ah, então, aí o marido dela ali sentado e ela também, os dois sentados ali, e ele fazendo a conta, e faltava, as fichas dava certo, mas faltava R$ 900. Aí eu dizia, não, conta de novo, tá errado, não pode. E a outra minha amiga, também, a mulher do presidente também ali, né? E eu não tinha que dar opinião muito, porque eu era vice, o meu marido que era o vice, e eu, né, nós trabalhava ali, né? Aí ela foi e ela disse assim, não, vamos deixar isso depois de quando eu digo, não, senhora, não vamos sair daqui sem aparecer esse dinheiro entrou, se tem ficha, tem dinheiro. Então, vamos ver onde é que está, tem que estar, e sair foi daqui. Saiu daqui da
da cozinha, da secretaria. E da cozinha veio tudo assim. Ah, moço, e aí eu que fui me pensando. E o homem dizia, o marido dela, ai, vou deixar isso para depois a gente vê. Digo, não, senhor. Vamos acertar. E o Roberto de pé ali também, o seu Francisco. O seu Francisco era muito bom, coitado, né? Aí ele dizia, ah, vamos. Digo, não, senhor, nós vamos sair daqui. Esse dinheiro tem que aparecer. Aqui ou ali tem que aparecer. Não entrou ninguém aqui porque vocês não deixam entrar. É só nós mesmos. Então, quem foi que pegou? Né? Aí eu fui por atrás do homem, assim, fiquei de pé atrás dele. E tinha uma pasta na frente dele, uma pasta uma papelada, uma coisa, e estava levantada, né? E eu não sei o que me deu, que eu olhei para cima, para baixo daquela pasta, e faltava R$ 900. R$ 900 estava faltando. Aí eu falei, digo, não, esse dinheiro tem que estar aqui dentro, não pode ter saído daqui. Ou está com alguém de nós aqui, né? Ou, porque não entra ninguém aqui, é só nós e vocês. Tem que aparecer. Aí tá, eu olhei assim para baixo, aquela pasta levantada assim do lado. Eu digo, ué, o que foi? E aí eu me fui assim meio pro lado dela, assim, e levei a mão naquela pasta, levantei a pasta e o dinheiro estava dobradinho ali embaixo. Os 900, né? De festa, assim, tudo trocado, né? Aí levantei e digo, olha aí, quanto que deu? Deu 900. Mas, como será que eu guardei aí? De certa hora que eu peguei, eu enchei embaixo para contar depois e esqueci. De certo foi. De certo foi. E eu fiquei repetindo aquilo, a mulher ficou bem quieta, sabe? E é isso que acontece. Então eu fiquei com aquela raiva assim daquela mulher muito tempo, sabe? Mas depois perdoei também. Às vezes o julgamento nosso nem sempre é aquilo, né? A gente julga, né? Não sabe o que aconteceu. Às vezes é uma coisa que a gente cria. Então, esse item é o item D, tem o A, B, C e D, né? E terminou. Daí a meditação e ação é o próximo item. Deu certo, eu também já estou faltando 15 minutos, né, para encerrar.